iremos falar sobre sinais do fim dos tempos. Isso é uma preocupação que não vem de hoje. Os discípulos de Jesus que andavam com ele também se preocuparam e perguntaram: Mestre, quando será o fim dos tempos e o que há de acontecer? E essa preocupação era evidente nos dias odiernos, por tudo que está acontecendo. Rumores de guerra, conflitos. Nós vemos também no meio da família, a família sendo atacada, a quebra de valores e assim sucessivamente. Hoje vamos navegar na palavra de Deus. E eu convido você, nos acompanhe, porque nós vivemos esta vida. Temos que ter uma noção. Que dias são esses que nós estamos vivendo? Se Jesus já está voltando, se é final de tudo, para nós nos prepararmos cada dia mais, para não sermos pegos de surpresa. Nós vemos aqui quando Jesus falou em Mateus 24:6. Ouvirão falar de guerras, isso já ouvimos hoje, rumores de guerra, é o que mais acontece, indicando não apenas conflitos armados, mas também a tensão, a instabilidade. Em diversas regiões do mundo, nós vemos hoje o ataque cruel do grupo terrorista Hamas sobre a nação de Israel. Israel revidando também, e muitos palestinos estão sendo vítimas. O Irã, que sustenta grupos terroristas, já bombardeando Israel represália. Os Estados Unidos se manifestando, Inglaterra, França, a Rússia pelo um lado, China pelo outro. Tudo isso nós estamos vivendo nos dias atuais. Isso nos lembra a necessidade de buscar a paz e orar pela reconciliação das nações. Nós vemos conflitos familiares, pai contra filho, filha contra pai. Mateus 10:21. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai o filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. E sucessivamente também filhos se rebelarão contra os pais, matarão, e pais matando filho. Essa profecia, ela ressalta não apenas a divisão nas famílias, mas também a necessidade da intensidade dos conflitos que podem surgir por causa da fé e de convicções morais. Já existem pessoas sofrendo, sendo humilhado, preso por professar a sua fé. Já existe ataque na liberdade de imprensa. A nossa privacidade sendo bombardeada a cada dia. O nosso direito de ir e vir, o nosso direito de manifestar nossas ideias. É um ataque muito grande. Outros sinais do fim dos tempos. Além desses sinais, há muitos outros mencionados na Bíblia, como o aumento da maldade, falsos profetas, frieza espiritual, Mateus 24:12. Todos esses elementos compõem um quadro que nos leva a refletir sobre a proximidade da volta de Cristo. E a gente não é fácil. Nós vemos pessoas mercadejando a fé, pessoas zombando da fé, pregadores jogando bola e passam a rasteira, outras que se dizem pastoras, colocando seus pés para as pessoas beijar, deixar R$ 500 ali. São tantas aberrações, pegando pessoas incautas, por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que viver hoje e termos a postura da igreja de Éfeso, que ele diz, olha, o anjo da igreja que está em Éfeso, o pastor, assim diz aquele que anda sobre os 7 castiçais de ouro e tem as 7 estrelas na sua mão, 7 castiçais
7 igrejas, 7 estrelas, 7 pastores. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, e que tu mereces a minha proteção, que tu não pode sofrer o mal. Eu te protejo, mas eu tenho algo contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra, por de onde caíste, e arrepende-te. Se não virei contra ti, removerei o teu cartiçal. O cartiçal é aquela luz que brilha em você, o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de contribuir, o desejo de ir. São essas coisas. Diz agora, eu tenho a favor de ti, que tu puseste à prova, ou melhor, tu leste a minha palavra, tu entendeste a minha palavra, e ela foi de uma maneira excelente para ti, surtiu efeito na tua vida. Eu tenho a teu favor, que puseste à prova aqueles que se dizem profeta e não são, e os achaste mentirosos. Então hoje você tem que ter cuidado com a sua fé. Você não pode ir por qualquer tipo de aventura, falsa crença. Tome muito cuidado. A nossa postura e esperança diante desses sinais, como devemos nos posicionar? Precisamos permanecer firme na fé, buscando a unidade, o amor. Nós vemos que tem muitos lutando contra a nossa unidade, o desigrejados, dizendo que não é necessário congregar, mas a Bíblia, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, aqueles que têm um pacto comigo. No meio das divergências, nós precisamos estar mais juntos. Nós temos que fortalecer a nossa esperança em Cristo. É Ele que nos fortalece para enfrentar os desafios dos tempos finais. Então, minha gente, a palavra de Deus é clara sobre os sinais do fim dos tempos. Que esta palavra te motive a viver com integridade, com amor, esperança, levando a luz de Cristo, abraçando a cruz e vencendo o mundo que vive de maneira turbulenta, desesperado. Que o Espírito de Deus te guie e te fortaleça, aguardando ansiosamente a gloriosa volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus é enfática em nos avisar que haverá rumor de guerra, filho contra pai, pai contra filho. O amor de muitos, nós vemos que essa pandemia, quando surgiu a pandemia que afastou o povo da igreja, nós entendemos, há uma interpretação de muitos pastores que, em função dessa pandemia, tanto os evangélicos iriam buscar mais o Senhor, como as pessoas que têm sede de Deus procurariam as igrejas também. Mas, pelo contrário, as pessoas, depois da pandemia, se afastaram da igreja. Olha, meu amigo, se você está distante da casa de Deus, a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Se você não usa de engano, o seu lugar é a casa de Deus. Os dias são maus, se aproxima. Já estamos vivendo o tempo do fim. É bom que nós possamos estar juntos, unidos, na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, em constante oração, jejum e vigilância, para que nós não sejamos pegados de surpresa. Que Deus possa te abençoar, que Deus te guarde e você esteja firme na palavra, preparado para este grande dia. Fica na paz.